Boa noite, amados irmãos. Como disse sempre Jesus, ao chegar aos discípulos, ele dizia: a paz seja convosco. E nesse momento eu digo a mesma coisa, que a paz esteja com cada um de nós. Nós estamos seguindo o que nós havíamos projetado nas quartas-feiras, falar sobre a mediunidade. E aos sábados, que agora passou para as sextas-feiras, às 21h, os estudos do Evangelho à luz da ciência espírita. Hoje, em particular, nós vamos tratar da mediunidade, como sempre, mas falando sobre o plano astral, sobre a matéria astral, os planos da consciência e, posteriormente, então, nós evoluiremos esse estudo até terminarmos definitivamente o plano astral. Eu vos trouxe hoje, para iniciarmos os trabalhos da noite, a gênese do espírito por um dos espíritos chamado Erasto, que tem, inclusive, várias psicografias dele na codificação. Erasto, para os que não sabem, foi o principal discípulo de Saulo de Tarso. E, lendo o livro Paulo e Estevão, eu fiquei curioso, fiquei até hoje pensando por que Paulo de Tarso não falava do seu principal discípulo, que era Erasto. E, em função disso, eu trouxe hoje uma expressão de Erasto sobre a gênese do perispírito, já que nós estamos tratando do plano astral. E o perispírito faz parte do plano astral. O que disse Erasto sobre isso? Erasto disse assim: na espiritualidade, também somos estudiosos dos segredos do Criador, naquilo que diz respeito à gênese do espírito. Como disse em outra mensagem, Erasto, o ser espiritual, no princípio, é apenas vontade, criada por Deus, a inteligência suprema, meus irmãos. O espírito, ou aquilo que é seu protótipo, aproxima-se da matéria para dela apoderar-se e dar início à sua extensa romaria em busca da própria individualidade, como temos dito várias vezes aqui em nossas reuniões. Sabe-se que o perispírito, que Saulo de Tarso chamou corpo espiritual, e eu sempre repito que os russos chamam corpo bioplasmático, eu tenho inclusive uma relação de mais de 100 nomes diferentes, é um corpo fluídico que envolve o espírito e lhe serve de elo para com o corpo material. No princípio, quando a entidade ainda vivencia suas primeiras encarnações, meus irmãos, ele não é mais do que uma massa disforme, em meio da qual situa-se o princípio inteligente, o espírito. Mas como ainda não viveu o suficiente experiência da relação com o mundo exterior, sua estrutura astral é bastante simples. Como se forma o perispírito na complexidade que ele é hoje conhecido? Cabe a pergunta. Pergunta Erasto. E responde ele mesmo: as experiências primeiras do espírito na matéria densa, em meio material hostil, provocam excitações na sua intimidade. Aos poucos, essas vibrações despertam seu sensorium comune. Imediatamente, a estrutura mental primitiva se exterioriza, atuando na massa fluídica
que lhe envolve e serve de laço com o grande laboratório da vida. O meio provoca mudanças na roupagem material, que, ligada no perispírito primitivo, as transmite ao princípio inteligente, o espírito. Esse, à semelhança de um gravador, absorve as informações e tende a estruturar-se como um corpo mental, que é a matéria que nós vamos falar mais adiante, depois que terminarmos o plano astral. Assim, meus irmãos, imprime uma parte de sua imagem na massa fluídica perispiritual, dando-lhe uma forma. Nasce o perispírito, que, como um corpo carnal, segundo os russos, pesa 40 gramas, nada mais é do que um reflexo do corpo mental de cada um de nós. Na medida em que o espírito evolui, meus irmãos, sob a ação do meio exterior, as impressões de relação tornam-se mais completas e complexas, o que facilita a evolução do corpo material, que o espírito se aprisiona nesse corpo material a cada encarnação. Continua Erasto dizendo que o conjunto, passo a passo, se aperfeiçoa e se coloca em melhores condições de captar mais informações ambientais. Por isso que nós trabalhamos tanto os órgãos do nosso corpo e as relações com essas comunicações até agora estudadas. Enriquece-se assim o corpo mental. Assunto próximo depois do corpo astral, do plano astral, que reflete-se no perispírito, fazendo-o mais complexo. O caminho evolutivo é, pois, iniciado a partir do meio material. Sem ele, o espírito não pode evoluir. Enganam-se aqueles que creem haver outras linhas de evolução para os filhos de Deus, senão os que estamos nos referindo. Enganam-se, sim. Não deis ouvido a essas teses absurdas, inspiradas por espíritos pouco adiantados e que querem estabelecer a confusão. A saga do espírito começa em Deus, que lhe dá a vida a partir do princípio inteligente, o Logos divino. Mas Deus também criou o princípio vital, que dá a vida nas plantas, nos animais. Muito bem. A partir daí, diz Erasto, reveste-se de um veículo fluídico apropriado, o perispírito, para acesso ao plano grosseiro da matéria. Por isso nós temos o corpo astral, que é exatamente o nosso duplo etéreo, o nosso duo, como alguns chamam. A partir daí reveste de um corpo fluídico apropriado. Dela partem as impressões que vão dar o início ao espírito que desperta. Da matéria, meus irmãos, para o princípio inteligente via corpo espiritual. Da matéria para o princípio inteligente via corpo espiritual. Por isso que o corpo espiritual é importante na nossa vida. O espírito enriquecendo-se, irradia-se ao exterior, gerando a estrutura do perispírito, elo de ligação com o meio exterior. Todo o nosso elo de ligação com o meio exterior é feito pelo perispírito. Por isso que nós dizemos que sempre é a alma que pensa, é a alma que sente, é a alma que quer. O nosso corpo físico é apenas um instrumento, um aparelho. Mas continua. E para terminar o que o Erasto falou, ele diz que onde ele fincou sua sensibilidade para nascer, crescer, renascer e crescer até a definitiva libertação. Essa é a colocação dada por Erasto, meus irmãos.
Em nome do Senhor Jesus, eu começo agora a falar sobre a situação do plano astral. Antes de penetrarmos, no entanto, no estudo do plano astral em si mesmo, procuremos situá-la em relação aos demais planos vibratórios que nós temos. Existe em nosso universo uma vibração sutilíssima que permeia tudo. É o plano vibratório divino, a que os hindus chamam Adi, e que nós ocidentais dizemos ser a primeira manifestação da divindade, ou o Cristo cósmico que nós temos. Os membros da fraternidade branca sabem o que estou falando. Os budistas que me ouvem também, logo abaixo, vibracionalmente falando, embora por ele totalmente permeado, está o plano monádico, chamado pelos hindus de Anadupadaka, em que vibram as mônadas ou centelhas divinas, também denominada Cristo interno. Por isso que sempre digo que nós precisamos libertar o nosso Cristo interno. Baixando essa frequência vibratória, surge outro plano, que dizemos ser o plano espiritual, onde vibram os espíritos ou individualidades, e que tem nome hindu de átmico. Estabeleçamos agora o princípio. Vejam que nós estamos tratando da ciência espírita. O plano divino permeia todos os demais planos. O plano monádico permeia todos os planos, menos o divino. O plano átmico permeia todos os planos, menos o divino e o monádico. Mas, embora o plano átmico não permeie os planos divino e o monádico, e neles não influa, é contudo permeado, meus irmãos, por eles e por eles influenciado. Isso porque o mais contém o menos. E também porque, quanto mais altas as frequências vibratórias, como nós já falamos tantas vezes, mais se expandem, e quanto mais baixas, mais se condensam. Mas vamos continuar. Quando as vibrações átmicas descem mais de frequência, surge com isso o plano da luz, o intuicional, chamado pelos hindus de búdico, que também se comporta da mesma maneira. É permeado por todos que possuem vibração mais alta que ele e permeia todos os que têm vibração mais baixa que ele. Vamos então continuar. Descendo mais a frequência, nasce o plano mental, denominado pelos hindus de manas, que costuma dividir-se em duas partes, mental abstrato e mental concreto, que nós preferimos distinguir entre mental e intelectual, como eu sempre falo. Nesse plano mental, vibram as mentes das criaturas a partir do estágio homem para cima, embora os animais apelidados de irracionais já comecem a vibrar no plano intelectual mental concreto. Por isso que eu sempre digo, animais têm alma, eles amam mais, eles já nascem amando. Como nós temos tantos pets que já nascem amando. Mas o que distingue os homens dos animais, meus irmãos, é a vibração do mental, isto é, do mental abstrato. A razão de preferir o mental e intelectual, nas nossas preleções, é a divisão tradicional mental concreto e o mental abstrato. É a má interpretação que esses adjetivos podem receber por parte dos que não possuem conhecimento suficiente. Sabemos todos que denominamos abstrato aquilo que só existe em nossa imaginação, mas não possui existência real. Ora, o plano mental superior possui existência real, meus irmãos. Logo, ele é concreto e não abstrato. Quando esse plano de vibrações desce sua frequência, dá um nascimento a outro plano, que é justamente o astral, que começamos a estudar agora, o plano astral. O plano astral é permeado por todos os planos superiores
A ele, Manas, Buda, Agni, Anapudaká e o Adi, para os hindus. E é influenciado por todos eles, mas não atinge nenhum deles, embora esteja interpenetrado por todos. Como eu disse, em termos de vibrações, nós somos energia pura e nos interpenetramos com essa energia. Quando o plano astral baixa mais suas vibrações, ele se condensa e se materializa, se coagula como leite que no vaso se torna queijo. Na bela comparação de Jó, capítulo 10, versículo 10. No plano físico, também não apreciamos essa denominação físico, que vem do grego physis, natureza, é tudo o que é natural. Ora, todos os planos, inclusive o divino e a própria divindade, são naturais. Vamos resumir assim: todos os planos se interpenetram. Todas as vibrações estão em todos os lugares, mas as vibrações mais sutis sempre interpenetram e permeiam as mais densas. E nelas influem, meus irmãos, ao passo que as mais densas e mais condensadas não influenciam as mais sutis. As vibrações que nós estamos falando desde o início dos nossos estudos mediúnicos, à medida que vão baixando de frequência, vão se separando e localizando cada vez mais porque se densificam, até a ponto de formar um corpo humano materializado. O máximo de localização separatista dá-se no plano físico, em que o corpo é limitado pela forma rígida, como nós estamos agora falando, conversando com vocês, e material grosseira, constituída ainda de elementos do reino mineral, dando uma ideia perfeita, embora errônea, de que cada ser e que cada coisa está absolutamente separada de todas as demais, e não está. Somos todas energias, somos todas luzes, somos todas som, todos nós somos cores. Tanto que quando você coloca, isso é apenas um apêndice que eu abro, uma fotografia Kirlian da aura, você vê quantas cores a aura de uma pessoa tem. Tudo isso fica bem esclarecido quando a gente fala que o plano astral é um plano de vibrações. Tudo na nossa vida é vibração, já sujeito à forma e à limitação, que se encontra no nível mais próximo, vibracionalmente, do plano físico-material. O plano físico-material, meus irmãos, por exemplo, mineral, vegetal, animal, hominal, que eu sempre digo que nós temos 5 reinos: mineral, vegetal, animal, hominal e espiritual, está sempre e totalmente envolvido e penetrado pelos demais planos vibracionais, divino, monádico, espiritual, intuicional, mental, astral. Tudo isso se interliga. Isso está bem claro para vocês? Para esclarecer cada vez mais, vamos recordar o que hoje se sabe a respeito das ondas elétricas que nós discutimos e das ondas hertzianas da rádio, de televisão. Todo o plano material em que nos movimentamos está permeado, penetrado e cercado por ondas radiofônicas, embora delas não tenhamos consciência. Senão quando captamos por meio dos aparelhos construídos cientificamente, os rádios, os celulares hoje, que a gente ouve música à vontade, a televisão. Assim, sucede que as vibrações de ordem muito mais elevadas, dos planos mais sutis, estão todas aí, ao nosso lado, ao nosso redor, penetrando-nos cada centímetro do nosso corpo, meus irmãos, sem que delas tomemos conhecimento. E por isso, por uma única razão, não estamos com os nossos aparelhos suficientemente treinados para percebê-los. Por isso que quando eu falei das comunicações, falei por imantação, transmissão via pensamento, epífise, hipófise, a forma como nós nos agregamos e nos sintonizamos para darmos as nossas mensagens mediúnicas. A finalidade, meus irmãos, de nossa encarnação é também esta: aprender a perceber, mesmo enquanto materializados na forma densa, as vibrações dos planos mais sutis.
É aí que se dá as comunicações. As pessoas são preparadas, uns já vêm natas, já vêm com tendências inatas, outros surgem até com 80 e poucos anos. Tem médios que surgiram depois dos 82 anos, médios crianças como eu, aos 8. Não tem idade para isso. O início desse treino apareceu com o espetacular lançamento e progresso do Espiritismo, que ampliou para toda a carne, diz Atos 2,17. A experiência do contato, a percepção de tudo que ocorre no plano astral, Atos 2,17. Após esse treinamento necessário para o futuro, e que se vai tornando cada vez mais amplo e universal, virão outras etapas, meus irmãos, para a humanidade globalmente, já que há elementos isolados dessa humanidade que, mesmo atualmente, o conseguiram, como muitos outros no passado, os profetas do passado. Essas etapas futuras consistirão no desenvolvimento da percepção e contato com os demais planos, acima do astral, em ordem ascendente evolutiva, mental, intuicional, espiritual, monádico e divino. Vai ser muito difícil a gente chegar ao divino, porque nós cometemos tantos desafios em nossa vida. Isso temos pregado desde o início que nós começamos a falar. O mergulho no eu profundo, que é o plano espiritual, o contato com a centelha divina, que tanto nós falamos, o plano monádico, e a união com Deus, que é o nosso plano divino, a libertação do nosso Cristo interno, nosso Cristo interior. Em outras palavras, meus irmãos, a consciência atual está limitada, na grande maioria, à consciência da matéria no plano físico. Se estenderá e passará a vibrar conscientemente no plano astral, depois no mental e a seguir nos outros, até atingirmos o estado de homem perfeito, à medida plena da evolução crística, como diz em Efésios 4, versículo 13, que nós vamos estudar sempre aos sábados, que agora é sexta, às 9 horas. Mas o que é a matéria astral, então? Já que eu disse tudo isso. Uma vez compreendida a situação do plano astral em relação aos demais planos vibratórios que nós temos, focalizemos agora nossa atenção na matéria de que ele é constituído em si mesmo, de que é constituído o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. Embora seja muito difícil explicar aquilo de que não temos conhecimento profundo e exaustivo, como é o caso do astral, tentaremos expor, eu vou tentar expor aqui para vocês o que me foi dado compreender até hoje, nesse mais de meio século de trabalhos mediúnicos. Ressalvando, porém, que não é dogma, não dogmatizamos. Não buscamos adeptos, não queremos que as pessoas se convertam às nossas experiências de meio século, ou de mais século, ou de 160 anos da ciência espírita. Não. Expomos o que percebemos até hoje. Talvez amanhã tenhamos que modificar nosso ponto de vista, se nos chegarem com segurança novos dados a respeito. Até agora, nesses 160 anos, eu não vi nada chegar diferente. Aliás, pelo contrário, a ciência dos homens está cada vez mais a confirmar a ciência espírita. Mas o que até hoje conseguimos pesquisar foi como eu vou dizer agora para vocês. A primeira impressão que temos é que a matéria astral é constituída de energia em diversos graus, desde o seu estado mais degradado até suas frequências mais elevadas, como nós estamos estudando todas as quartas-feiras. A primeira impressão que nos dá é essa. Essa energia é sustentada e alimentada, meus irmãos, em nosso planeta por quem? Pelo Sol, que nos envia ininterruptamente radiações de diversas espécies, algumas já descobertas e classificadas pela ciência oculta e pelos hindus e espiritualistas. Embora pela teoria do campo unificado, tudo seja um. Podemos didaticamente distinguir nas irradiações solares várias correntes que alimentam as várias faixas, de que conhecemos somente a parte mais grosseira de cada uma.
que citamos sem ordem. Não vamos citar com ordem. Por exemplo, eletricidade e magnetismo nós já estudamos. Luz, cores, som, calor, o movimento através da gravitação, tudo isso nós já falamos na estrutura e nossos estudos mediúnicos. Todas essas energias, meus irmãos, agem nos planos físicos, etérico, astral e mental. Vamos repetir. Todas essas energias agem nos planos físicos, esse que nós estamos aqui agora, vocês estão me vendo, eu estou vendo vocês, etérico, já é mais ligado à matéria sutil, astral e mental, em tipos de onda adaptáveis aos veículos através das quais se manifestam, mas constituem em si mesmo matéria, que assim denominamos por falta de outro termo. Não tem um termo mais adequado, que tem existência própria e age ativamente no plano físico. Por isso que às vezes um passe é tão reconfortante. Para melhor compreensão do que dizemos, tomemos, por exemplo, o que ocorre no nosso corpo humano, como nós estudamos tanto até agora. Neste encontramos a matéria densa, inerte e obediente ao comando da energia. E esta se manifesta no corpo humano em dois planos, o astral propriamente dito e o físico. Por isso descobrimos como ocorrem as coisas. O astral divide-se em duas partes, distintas, mas complementares, para conseguir a plenitude de sua ação em nosso corpo físico. A parte física do corpo astral constitui o sistema nervoso a sofrer influência do plano mental, até as mínimas fibras nervosas aptas a receber a influência da matéria densa. E todas têm a finalidade de transmitir e receber sensações. Por isso, ao impormos as nossas mãos, transmitimos as nossas energias, como se fosse uma transfusão fluídica para aquelas pessoas que recebem os nossos passes. Firmemos, então, desde logo o princípio básico e definitivo. Os nervos nada sentem. Olha que coisa interessante. Eles apenas transmitem as nossas sensações ou as sensações que recebemos do plano astral. Os nervos transmitem. Quem sente é o espírito consciente. Gravaram agora? Quem sente é o espírito consciente. E esse espírito consciente que dá as ordens obedecidas pelo físico através do sistema nervoso. Então, observamos. A matéria nervosa é a condensação intermediária da matéria astral, a fim de possibilitar, por este meio, o controle da matéria grosseira, por mais fluídica que seja a matéria astral. Em resumo, eu diria para você o seguinte: a matéria astral ela é bem fluídica. A matéria astral é meio condensada através dos nervos. A matéria astral condensada ao máximo é o nosso corpo físico denso. Em outras palavras, eu estou dizendo que nós somos um corpo astral denso, energia condensada. Temos ainda a menos condensada, que serve apenas os nossos nervos que captam, e a matéria astral fluídica, que é através dela que nós recebemos as comunicações. Como essa matéria astral no corpo humano é melhor conhecer, melhor mesmo, porque é ela que faz com que as nossas comunicações se tornem cada vez melhores e mais evoluídas. Em seu papel de transmissores, os nervos assumem importância capital na relação ao espírito, o eu atual, e ao seu veículo mais grosseiro, que é nosso corpo. Todo e qualquer contato com o mundo externo é feito através dos nervos. Por isso, o espírito construiu para si um veículo de 5 janelas. O espírito construiu para que ele pudesse, através do corpo astral, que é o seu intermediário conosco, o corpo denso, por 5 janelas, através das quais poderá receber as impressões do mundo ambiente. A fim de julgar e decidir o espírito o que mais lhe convém fazer em cada circunstância. Vocês estão compreendendo?
Os nervos adaptaram suas pontas, extremidades, para recolher as diversas vibrações exteriores e as comunicam ao espírito. Assim, nasceram aquelas sensibilidades a que denominamos sentimos aferentes ou eferentes e os perceptivos. Os olhos, nós já tratamos sobre isso. O espírito não vê com os nossos olhos, mas o espírito precisa que o corpo astral tenha esses nossos olhos para estar no ambiente. Em que os nervos se adaptaram, tornam-se cones e bastonetes espalhados na retina para o espírito perceber as sensações luminosas em todas as suas gradações coloridas dentro de uma faixa qualquer vibratória. Os nossos ouvidos, com adaptação especial em cordas no caracol, como nós já trabalhamos tanto e falamos tanto sobre isso, é para registrar os sons e ruídos dentro de uma escala que vai de 16 a 32 mil vibrações por segundo. O espírito precisa disso. Então, ele plasmou isso. Na nossa maquete encarnatória, nós temos ouvidos, boca, com a formação das papilas gustativas, a fim de que o espírito possa distinguir o sabor doce, salgado, acre, amargo, azedo, recebendo ainda as sensações calóricas. O nariz, como nós já tratamos antes, onde se espalham as pontas nervosas com a finalidade de diferenciar os diversos odores, inclusive a mediunidade olfativa, que nós já falamos tanto aqui. O espírito precisa, o corpo astral precisa desse no nariz nosso, encarnado físico, para sentir esses odores. Tato, o tato, em que os nervos se espalham por toda a superfície do corpo físico, por serem impressionados por ondas calóricas, especializando-se mais em certas zonas, a fim de reconhecer a dureza, a aspereza, a forma, o volume dos corpos que chegam em contato com o nosso corpo. Todas essas formações nervosas, meus irmãos, são especializadas em perceber e transmitir o que recebem ao espírito, embora os nervos em si nada sintam, pois como matéria são insensíveis. Quem sente é o espírito. Ficou bem claro com essa explanação? Por isso os nervos transmitem as impressões que os ferem ao cérebro, e o cérebro as passa à mente, e esta as faz repercutir em nosso espírito. Ficou bem claro? Vamos repetir. Os nervos transmitem as impressões que os ferem ao cérebro. O cérebro passa à mente, e esta as faz repercutir aonde? No espírito. Veja onde nós já estamos chegando depois de todas essas semanas, ou talvez até meses de estudo da mediunidade. Desta forma, tudo aquilo que o espírito deseja realizar no corpo físico ou através dele, meus irmãos, o espírito, que está em ligação fluídica com o nosso cérebro, influencia as diversas zonas cerebrais, e estas comandam os 5 sentidos aferentes ou ativos, por intermédio também do sistema nervoso, como nós já tratamos tanto aqui. Aqui como lá, eu digo aqui como lá no plano astral, o modus faciendi, ou maneira de fazer, é bastante complexo, embora possamos dividi-los em setores. Vamos dividir? Ação. Por intermédio das mãos, com habilidades definidas e da imensa variedade, sobretudo, depois que o espírito conseguiu plasmar a oposição do polegar. Locomoção. Por meio das pernas e pés, pela qual o espírito conduz o nosso corpo para o local desejado. É o espírito que nos conduz. Expressão, em que se utiliza o aparelho fonador, laringe, cordas vocais, boca, nariz, língua, criando sons variadíssimos, com as quais o espírito expressa suas ideias em sinais sonoros convencionais, palavras, de acordo com a tradição do local onde ele se reencarna. Nada impede
que um encarne na França hoje, amanhã reencarne na Alemanha, depois na Bélgica, depois na África, depois no Brasil, depois na América do Norte, no Canadá, por aí afora. Reprodução da espécie. E agora? Por meio dos órgãos especializados de tão grande influência sobre o próprio indivíduo, que, de acordo com a parte da reprodução escolhida pelo espírito para si mesmo, quem escolhe, veja bem, a parte de reprodução escolhida pelo espírito para si mesmo. Olha a gravidade do que estou dizendo. A criatura se distinguirá em homem, órgãos ativos ou doadores, ou mulher, órgãos passivos ou receptores. Quem define isso é o espírito. Limpeza ou catarse do corpo físico por intermédio dos sentidos excretores, cada um especializado em sua função e em seu lugar próprio, como nós falamos da parte abdominal, dos intestinos. Assim, encontraremos 5 tipos principais que funcionam globalmente no corpo, sem entrar na minúcia da excreção de cada célula. Cada célula tem sua excreção própria e poucos se atentam para isso. A pele, que elimina as impurezas da superfície pela expulsão de sais, por meio do suor e da leve respiração através dos poros. Os pulmões, que expelem o anidrido carbônico produzido pela hematose, onde se queimam as impurezas do corpo etérico recolhidas ao sangue. Olha o que eu estou dizendo. Os pulmões que expelem, produzindo o anidrido carbônico produzido pela hematose, onde se queimam as impurezas do corpo etérico. Impurezas do corpo etérico recolhidas ao sangue. As glândulas lacrimais, que tem a função de manter úmido o globo ocular para a limpeza de poeira e que faz a catarse dos fluidos pesados do corpo astral, quando ele tem emoções violentas, alegres ou tristes, o corpo astral. O intestino, que expele a matéria sólida nociva e os restos inúteis, sobra de que foi aproveitado. Os rins, meus irmãos, que lançam fora pela uretra, após a destilação, a parte do que mais não serve ao corpo. Tudo isso comandado pelo espírito. Notemos, porém, que dos 10 sentidos, os 5 aferentes e 5 eferentes, só estão inteiramente sujeitos ao controle do espírito consciente as mãos, os pés, o aparelho fonador. Os outros 7 apenas em parte lhe estão sujeitos à direção, pois em sua quase totalidade se tornaram automáticos e instintivos, libertos da ação da vontade consciente atual e obediente à mente subconsciente. Agora sim, depois de toda essa explicação, nós podemos falar sobre os planos da consciência. Vimos a interpretação dos 2 planos de consciência, o físico e o astral. Vimos, até agora nós falamos sobre isso. Chegamos, pois, à conclusão de que o plano astral é tão ilusório, ou mais ainda, que é o plano físico. O plano físico é uma ilusão, é energia. Mas o plano astral ainda é mais, pois sua realidade é relativa. Inclusive, tem um mestre, Djwhal-Khur, o tibetano, que ele dá a seguinte definição nos ensinando. O chamado plano astral, preste bem atenção, é o simples nome dado ao conjunto das reações sensíveis, da capacidade de sentimento e da substância emocional que o próprio homem criou e projetou com tanto êxito que hoje é vítima de sua própria obra. 80% dos ensinos dados sobre o plano astral, meus irmãos, são parte da grande ilusão e também do mundo irreal a que nos referimos quando proferimos a antiga oração. Conduza-nos do irreal ao real. Pouca base
tem o que podemos aprender a distinguir o verdadeiro do falso. É também uma área em que o aspirante pode usar a faculdade de discriminação da sua mente, a grande reveladora do erro ou da verdade que ele está ouvindo, ou vendo, ou sentindo, ou se comunicando. Uma vez, continua o mestre, que em nós haja o sentir que houve em Cristo Jesus, que está em Filipenses 2,5. Se completa o controle da natureza emocional e da área consciente. O plano astral se prefere esse termo, já que estamos falando do plano astral. Então, já não mais existirá nem o controle sensível, nem sua área de influência. O plano astral, meus irmãos, não tem nenhuma realidade, a não ser prestar-se ao campo de serviço e um reino do qual se extraviam os homens desesperados e perplexos. O maior serviço que um homem pode prestar a seu semelhante, meus irmãos, preste bem atenção, o maior serviço que um homem pode prestar a seu semelhante é libertar-se por si mesmo do controle dessa esfera, dirigindo as energias da mesma através do poder de Cristo. Isso, inclusive, eu li no livro La Reaparição de Cristo, de Alice Bailey, página 123 para 4. Eu vou repetir isso. O maior serviço que o homem pode prestar a seus semelhantes é libertar-se por si mesmo do controle dessa esfera, dirigindo através do poder do Cristo. Portanto, meus irmãos, estado transitório do espírito, personagem, para que este plano vibratório transfere sua sensibilidade consciencial, mais estado que também é de transição. Em outras palavras, sendo um estado de transição mais ou menos rápido, é transitório. E por isso mesmo, pela sua transitoriedade, ele é ilusório. Por isso que as pessoas sempre dizem assim para mim, não, eu quero apertar, segurar seu braço, apertar sua mão, lhe dar um abraço. Não sabe que já estão fazendo isso mentalmente no meu corpo astral. Depois de certo adiantamento espiritual e da aquisição de conhecimentos superiores, por meio de experiência, o plano astral é atravessado e superado em brevíssimo tempo. Quando, entretanto, ou não há conhecimento experimental consciente, ou a mente está perturbada, ou a consciência carregada, a permanência no plano astral se prolonga. São exercitações indispensáveis como campo de experiências, a fim de poderem os espíritos de lá sair com treino de discernimento entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Aí se aprende ainda a controlar plenamente a natureza emocional, a sensibilidade, assim como a área consciente. Cobraremos menos uns dos outros. Mas todos os que se encontrarem perplexos ou desesperados, aí se perdem, presos de remorso, de dúvidas, de ignorância, de sentimento baixo de egoísmo, de ódio, de apego às formas materiais próprias ou alheias, porque ainda não atingiu. Não que seja, não estou dizendo que tem que se atingir já amanhã o Nirvana, não é nada disso. É apenas ter um estado consciencial mais equilibrado. O plano consciencial, a que denominamos astral, torna-se para os seres inferiores, animais ou homens, um interlúdio não percebido. Entre uma internação na matéria e outra, entre uma encarnação e outra. Nesses casos, a estada do ser é rápida e praticamente insensível e inconsciente, como no sentido no estado de sono, quando dormimos. No estado de sono, dormimos, nosso corpo astral sai, há uma projeção astral, e depois no dia seguinte nós não lembramos de nada e gostaríamos de nos lembrar. E por que eu não me lembrei do que eu sei? Eu tive um pesadelo. Porque nós estamos acostumados a ver, a pegar, a sentir, porque foi esse modelo que o
espírito achou para conviver nesse ambiente terrestre. Algo mais avançado. Já percebemos que ali nos achamos da mesma forma que, mesmo encarnados, ao sonhar, já temos consciência do que estamos sonhando. Olha lá. Uma pessoa pode fazer uma projeção astral em estado de vigília, quando ele já está mais avançado. Ele pode fazer a projeção do seu corpo astral em vigília. Na subida evolutiva de cada um de nós, meus irmãos, temos de partir conscientemente como homens que já conquistamos o intelecto de forma condensada na matéria, que se utiliza dos elementos minerais, vegetais e animais para prender o espírito na carne, onde vibra na consciência atual, para gradativamente ascender a outros planos vibratórios. Só vamos conseguir isso quando nós evoluirmos. O duplo etérico, todo mundo já ouviu falar em duplo etérico, o nosso duo, ainda parte dessa condensação, do stula, segundo os hindus. É, como diz o nome, uma reprodução exata dos elementos densos, num plano muito mais sutil, mas ainda grosseiro. Tudo que existe coagulado no plano físico material possui seu duplo no plano etéreo. Por isso, o duplo etérico. Um homem tem um duo. Por isso que quando a gente tem uma imagem de alguém, ou quando há uma materialização, ele aparece para você como ele era antes, ou como ele quer se tornar antes. É o duplo etéreo. Eu tenho um duplo etéreo, você tem um duplo etéreo. Seu duplo etéreo pode ir até a sala. Como aquele caso da secretária que eu te falei, que ela me viu passar no ônibus e eu não andava de ônibus. Ela ficou 15 dias sem falar comigo, porque ela me viu passar no ônibus, ela quase que paralisou o trânsito para falar comigo e eu não estava no ônibus. Foi o meu duplo etéreo, que estava indo fazer alguma lição em algum lugar. Ela passou 15 dias sem falar comigo. Eu já contei essa história. Já no plano astral, meus irmãos, é importante que a gente diga que o plano astral é um simples espelho do plano físico. Agora vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar. Acha-se a consciência a vibrar com os desejos que nós chamamos, na linguagem apropriada, Kama. Por isso, o astral é denominado Kama-loka. Sendo um espelho, o astral reflete apenas as imagens criadas por nosso intelecto, por nossa mente, por nossas palavras e nossos atos. São formas vagas e variadas que se transformam conforme se modifica nossa imaginação. Quanto mais descontrolada e instável for nossa imaginação, tanto mais instável e descontrolado será o plano astral que encontraremos ao redor de nós. Por isso que eu digo, diz-me o que pensa e diz-te que te acompanha. E sempre digo, você se olhou no espelho hoje? Você gostou do que viu? Você antes de dormir olhou no espelho e achou que você fez alguma coisa boa? Tiveste algum inimigo hoje? Alguém ficou triste porque você, com as suas atitudes? Você ficou feliz e fez outros felizes? Olha-se no espelho. O espelho é o reflexo de você, é o teu astral. Convençamos, pois, que o plano astral é um simples reflexo, como de espelho, onde as imagens são irreais. Você acha, então, que você se olhando no espelho, aquela imagem é real de você? É você? Não, é a tua imagem no espelho. Daquilo que pensamos, dizemos ou fazemos. É um reflexo. O plano astral é um reflexo daquilo que pensamos, dizemos e fazemos. Está ficando mais claro agora? E como imagens no espelho não apresentam consistência duradoura, porque se você sai do espelho, acabou a tua imagem, nem mesmo existência própria, existirão enquanto as mantivermos ativas em nosso pensamento. O que pensamos, dizemos e fazemos continua ativo enquanto estamos fazendo, dizendo e pensando. No momento em que nos libertarmos, preste atenção, dessas criações mentais, que é muito comum a gente fazer, estaremos automaticamente libertos do plano astral.
Daí ensinar o Buda que nossos males vêm de nossos desejos. O astral é o mundo dos desejos. Vou repetir. Daí ensinar o Buda que nossos males vêm dos nossos desejos. O astral é o mundo dos desejos. Os animais habitam, ao desencarnar, o plano astral. A vivência dos animais no plano físico faz com que mentalizem conscientemente, se o quiserem, sua forma, e a reflitam no plano astral, onde permanecerão até novo e automático reencarne. Às vezes eles não reencarnam, ficam lá, o petzinho esperando a gente. Com a mesma forma que possuíam na encarnação anterior. Os desejos, amores e ódios desses animais também permanecem, como os nossos. E por isso vemos formas astrais de cachorro, gatos, a acompanhar seus antigos donos amados. Mas vemos sim. Ao ver captada para a nova encarnação, desaparece todo e qualquer reflexo no espelho astral. A subida é indispensável, meus irmãos, para que nos localizemos posteriormente no plano mental, na nossa maneira, que nós vamos dedicar muito tempo discutindo o nosso plano mental, destinado propriamente dito aos homens que adquiriram o uso da razão. Fé razonada, olha o que eu disse. Nesse plano mental conquistamos o Buddhi, o estado consciencial iluminado, isto é, esclarecido, pleno, total. Quando você diz o estado consciencial iluminado, não é porque você virou santo, não. É porque você está esclarecido, pleno, total. Quando senhores de nós mesmos, aí sim, isto, permanentemente em estado de vigília, desperto, estamos aptos a atingir o Atma. A individualidade é viver conscientes no espírito. Tudo isso temos que conquistar enquanto encarnados na matéria, meus irmãos. Por isso que nós estamos estudando tanto. Subida desalentadoramente lenta, a evolução não dá saltos, né? A subida é desalentadora, lenta. Mas indispensável e inevitável para cada um de nós. É só obtida na carne, quando nós estamos encarnados. Uma vez de posse permanente desse estágio evolutivo, meus caros irmãos, se quisermos voltar à matéria, teremos que fazer o caminho inverso. Ir descendo e centralizando a consciência, passando de Atma a Buddhi, a Manas, a Kama e a Stula, até atingirmos a matéria. Em outros termos, uma vez fixada a consciência no plano Atma, é mister baixar as vibrações e reduzir sua extensão ao Buddhi Manas, a seguir, baixar mais ainda as vibrações e reduzir mais ainda as extensões, até chegar à Kama, ao plano dos desejos. Atingido esse ponto, surge o desejo de tornar a mergulhar na forma física. Quando nós vamos voltando, o que é que nós queremos? Voltar à forma física, para termos as sensações que tínhamos na forma física. Dá-se então o quê? Uma nova encarnação. Já saímos, passamos por todos esses planos, por toda essa estrutura e voltamos à forma física. Para reviver, e até pela teoria dos ciclos, como mais tarde nós vamos falar, eliminarmos alguns karmas que nós vamos deixar aqui ainda não resolvidos. No entanto, no âmago de tudo, meus amigos, reside a vida do Logos, a vibração crística divina que eu falo tanto dentro do nosso coração, que constitui a substância última de tudo. Qualquer forma exprime vida, embora só a mínima parte de vida esteja limitada pela forma. Seja esta um átomo ou o universo inteiro. Uma vez eu vi num livro da Grande Fraternidade Branca uma foto de uma célula e uma foto do universo eram iguais. Ou seja, cada célula nossa tem a mesma constituição do universo. Quem foi Shella sabe. Quem estudou sabe que nós somos o universo, só que condensados, energia pura condensada.
A vida do Logos, ou vibração crística, meus irmãos, desce até reunir em torno de si os materiais indispensáveis à sua expressão na forma, no mundo da forma, de acordo com a escala evolutiva em que quer se manifestar. Aí nós então começamos a encarnar. E por isso, para nós encerrarmos hoje, eu diria que na próxima quarta-feira nós vamos falar sobre o comando mental, o estado da matéria, o corpo astral nosso, vou dissecar o corpo astral nosso, o eu menor que nós temos, cada um de nós, dentro de nós, e o nosso eu maior. E os habitantes, como é que nós estamos? Vamos falar sobre os habitantes, encarnados e desencarnados? Vamos falar sobre os não-humanos, os corpos astrais dos animais? Vamos falar sobre os corpos artificiais que nós geramos e criamos em nossa mente? Tudo isso, meus irmãos, nós vamos falar na próxima quarta-feira. Eu quero desejar a todos agora muita paz, muito amor, muito harmonia em seus corações e que vocês entendam que nós somos o corpo astral condensado nos planos de nossa consciência. É o nosso plano astral, é o simples nome dado ao conjunto de nossas reações sensíveis, mas tudo faz parte de nosso desejo. E eu desejo agora para vocês que a paz do Senhor esteja com todos vocês. E em nome dele, eu vos abençoo a todos. E até a próxima quarta-feira sobre esse estudo, porque sexta-feira nós vamos falar sobre os evangelhos, à luz da ciência espírita. Uma boa noite para todos e muito agradecido, eternamente agradecido pela paciência que vocês tiveram de ouvir até esse momento. Espero ter sido útil e que cada um entenda exatamente como funciona o plano astral e o nosso plano físico. Nós estamos dissecando isso desde quando começamos a falar sobre eletricidade, não é verdade? Desde que começamos a falar sobre magnetismo, desde quando nós começamos a falar sobre biologia, os órgãos do nosso corpo humano, e assim sucessivamente. Agora nós estamos falando sobre o plano astral. Depois nós vamos falar muito sobre o plano mental, sobre o plano das nossas sensações e desejos. Que Deus os abençoe a todos. Amém.